Pare. Independentemente do que você esteja fazendo neste exato momento, pare. O que eu tenho para lhe dizer não é algo que se ouve de passagem, nem algo destinado a todos os ouvidos. Estes dias 29, 30 e 31 de maio não são datas comuns no calendário. Eles marcam uma intersecção espiritual que você tem sentido na pele, uma urgência que tem feito o seu coração bater fora do ritmo habitual. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. E a razão de você ter sido atraído para esta mensagem é que, nestes dias específicos, o ciclo que manteve o seu propósito em um estado de espera está sendo rompido. Neste tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais claros que têm se manifestado na sua vida e entender o que eles realmente significam para o seu destino. Você vai compreender o padrão invisível que tem bloqueado as portas que você tanto tentou abrir e revelarei a razão oculta pela qual o seu esforço, embora sincero, não trouxe o fruto que você aguardava. Antes de terminarmos, falarei sobre o alinhamento de propósito que está sendo desenhado sobre a sua história, um selo que mudará a forma como você caminha a partir de agora. Você tem notado, não é? Existe uma exaustão que não vem do trabalho físico, mas de uma alma que está sendo esticada além dos limites do que ela conhecia. Você acorda e sente que o tempo está acelerando, como se os ponteiros do relógio estivessem correndo mais rápido do que a sua capacidade de processar os dias. As conversas que antes lhe traziam conforto hoje parecem vazias, ecoando em um salão onde não há mais ninguém. Você tem sentido ondas repentinas de emoção, uma saudade de um lugar que você não sabe descrever e uma certeza silenciosa de que algo dentro da sua realidade mudou drasticamente, mesmo que o mundo exterior ainda pareça o mesmo de sempre. Esses sinais não são o resultado de uma vida desequilibrada, nem são sintomas de um colapso. Eles são evidências de uma calibração. Você está sendo ajustado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ajustado para uma frequência que os seus ouvidos ainda não conseguem traduzir, mas que o seu espírito já começou a habitar. O desencontro que você sente com o mundo ao seu redor não é um erro de percurso. É a sua confirmação de que você não pertence mais à estrutura que está se desfazendo. Os seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim, uma pequena, mas poderosa concordância com o que está sendo alinhado. Digite 888 e depois venha logo de volta para mim. Há uma razão pela qual as portas que você empurra com tanta força continuam fechadas. E é aqui que precisamos ser honestos sobre o mecanismo que tem operado na sua vida. Você tem confundido a sua fidelidade com a sua própria luta. Você tem assumido responsabilidades que nunca foram suas, tentando manter de pé estruturas que já cumpriram o propósito delas e que agora servem apenas para drenar a sua vitalidade. Você acredita que se empurrar mais, se suar mais, se dedicar mais, a porta finalmente cederá. Mas a verdade é que o seu esforço tem sido aplicado em uma direção que não é a sua.
Você está tentando forçar uma entrada em um caminho que não foi pavimentado para a sua chegada, e é por isso que o cansaço parece crônico. O padrão não é a falta de capacidade. O padrão é a permanência em um lugar que já não comporta quem você se tornou. Você está operando com as ferramentas de uma versão antiga de si mesmo, tentando construir um futuro que exige um nível de entrega que a sua mente, até agora, tentou evitar. A exaustão que você sente não é um fracasso, é o esgotamento do antigo sistema operacional. O que você chama de fracasso é, na verdade, uma proteção contra um caminho que não lhe pertence. Você tem insistido em manter viva uma frequência que já foi desligada, e a tensão que você sente é o resultado de tentar segurar algo que já se soltou no mundo espiritual. É preciso entender que, quando a porta não se abre, não é sempre um teste de resistência. Às vezes, é um sinal de que você está batendo na entrada errada. E enquanto você permanecer fixado no que não abre, você perderá a visão do que já foi desbloqueado bem atrás de você, em um lugar onde você nem sequer imaginou olhar. Este padrão de insistência é o que tem mantido seu propósito sob um véu, impedindo que a sua essência verdadeira se manifeste no cotidiano. Mas isso termina agora, pois o que estamos revelando é a raiz desse comportamento. A sua exaustão, que você carrega como um fardo pesado, precisa ser vista sob uma nova lente, pois ela não é o atestado de um fracasso, mas sim o sinal inequívoco de uma calibração em curso. Imagine que o seu ser é um instrumento musical de alta precisão, que durante anos foi forçado a tocar em uma frequência que não era a sua, em um tom que não condizia com a sua natureza. A tensão que você sente não é um defeito de fabricação. É a vibração necessária para alinhar cada fibra do seu corpo à nova nota que você foi chamado a emitir. Quando você se sente drenado, não é porque você está perdendo energia, mas porque o seu sistema está sendo recalibrado para suportar uma potência muito maior do que aquela que você costumava carregar. Cada momento de cansaço, cada noite de sono interrompida, cada onda de desânimo que parece vir do nada, é apenas o resultado de uma atualização profunda que está acontecendo enquanto você dorme, enquanto você caminha, enquanto você respira. Você está passando por um processo de sintonização, e o desconforto é o preço natural de deixar de ser quem você foi para se tornar quem você sempre deveria ter sido. Não lute contra esse cansaço, não tente remediá-lo com as distrações de sempre, pois ele é a evidência de que a mudança já começou a operar sob a superfície. Considere agora a metáfora da colheita do deserto. Uma imagem que revela a verdade sobre este tempo que você tem atravessado. Em terras áridas, as plantas mais resilientes não crescem para cima de imediato. Elas investem toda a sua energia em aprofundar as raízes, buscando fontes de água invisíveis, escondidas nas camadas mais profundas do solo. Por meses, talvez anos, nada é visto na superfície, nada floresce, e quem olha de fora pode pensar que a vida ali cessou. Mas debaixo da terra, um trabalho silencioso e monumental está sendo realizado. As raízes estão se conectando a reservas que nenhum temporal passageiro poderia suprir. Você tem se sentido exatamente como essa semente no deserto, enterrado em um silêncio que parece eterno, sendo chamado para expandir a sua capacidade de sustentação antes que o fruto possa aparecer. Se você tentasse dar o fruto agora, antes do tempo, antes do aprofundamento da raiz, você não teria estrutura para carregá-lo. O peso do seu próprio propósito destruiria o que ainda está em formação. Portanto, entenda que o seu deserto não é um local de punição, mas o lugar sagrado onde a sua base está sendo consolidada. Você está criando raízes em um lugar onde ninguém vê,
E é exatamente esse invisível que garantirá que, quando a sua hora chegar, nada e ninguém consiga remover o que foi edificado. O fruto virá, mas ele será proporcional à profundidade que você aceitou atingir durante esta temporada de quietude e preparação aparentemente infértil. Não é apenas uma sequência de palavras, é um selo de reconhecimento que você coloca sobre este momento, confirmando para si mesmo que a visão foi recebida e que a sua percepção não está mais nublada pela urgência dos resultados imediatos. Digite "Eu estou desperto" e depois venha logo de volta para mim, pois precisamos concluir o entendimento deste retorno. E antes de prosseguirmos, olhe para a sua interação com esta mensagem não como um número ou uma métrica de rede social, mas como um gesto de presença. Quando você deixa a sua marca através da sua curta afirmação, entenda que isso é um amém sem palavras, um acordo espiritual que você firma com a verdade que foi trazida até aqui. Não se trata de engajamento para algoritmos, mas de um compromisso de alma com a clareza que começou a fluir na sua vida. É uma forma de dizer que você aceita a entrega e que não está mais tentando controlar a maré, mas sim permitindo que ela o conduza para o lugar onde as portas realmente se abrem. Chegamos então ao ponto do retorno, a camada final, onde o esforço humano cede lugar à aceitação da entrega. Você passou a vida inteira acreditando que precisava carregar o mundo nos ombros, que a sua sobrevivência dependia da sua vigilância constante e da sua capacidade de resolver todos os problemas ao seu redor. Mas o retorno não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. É sobre abandonar a necessidade de controlar o resultado de cada situação e começar a confiar na inteligência da sua própria jornada. É o momento de soltar as cordas que você tem puxado com tanto esforço, percebendo que a força que você aplicava era, na verdade, o que impedia o fluxo natural de chegar até você. A entrega não é desistência, é uma estratégia de alta maestria. É o ato de se alinhar com a correnteza, de permitir que a própria existência cuide da parte que nunca esteve sob o seu domínio. Quando você finalmente descansa, quando você solta o peso do comando, você abre espaço para que as soluções, as respostas e os encontros que você tanto buscou encontrem o caminho até você, sem que você precise forçar a entrada. É uma dança de confiança, onde o seu único papel é permanecer presente, aberto e pronto para reconhecer o que já foi, silenciosamente, preparado para a sua chegada. O esforço era o seu escudo contra o medo, mas a entrega é a sua chave para a liberdade, e é nela que você encontrará a leveza que há tanto tempo lhe faltava, transformando a sua caminhada em um processo de colheita natural, onde o que é seu, por direito e por alinhamento, simplesmente se apresenta quando você deixa de lutar contra a sua própria natureza. E agora, enquanto esse silêncio se instala em você, perceba que existe alguém em sua vida que precisa ouvir exatamente esta mensagem hoje. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, observando, com uma quietude que ninguém entende, as portas permanecerem fechadas, apesar de todo o seu esforço. Ou talvez você pense em alguém que carrega uma exaustão que não se cura com o sono, alguém que se mantém em um posto de vigilância solitário, segurando uma responsabilidade que não lhe cabe, mas que ninguém mais quer assumir. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente. A imagem dela é vívida. Não é uma coincidência, é uma nomeação. Esta mensagem não é apenas para você, ela foi entregue a você para que você possa, por sua vez, ser o mensageiro. Envie este conteúdo para ela agora mesmo. Não faça isso como quem recomenda algo casual, mas como quem entrega uma chave. O mesmo alinhamento que tocou a sua alma e trouxe clareza para estes dias de maio 29, 30 e 31 será a luz
que dissipará a neblina que tem mantido essa pessoa parada no mesmo lugar. É uma entrega de alma para alma, e você é o elo necessário para que essa clareza alcance quem precisa dela com urgência. E antes que o tempo desta nossa conexão se encerre, eu preciso que você firme um compromisso final. Não as digite como um desejo, nem como uma esperança que você ainda tenta conquistar. Digite como uma confirmação, um selo que você coloca sobre toda a sua trajetória. O acordo que se formou entre a sua audição e a verdade que emanou aqui é o que vai sustentar o seu caminhar pelos próximos meses. É o seu novo ponto de partida, onde a dúvida se retira e a certeza ocupa o seu lugar de direito. Deixe que os seus dedos escrevam aquilo que o seu espírito já reconhece como lei interna. Eu sou escolhido. Escreva lentamente, sinta a densidade de cada letra e saiba que ao concluir esse gesto, você está declarando que a transição energética que iniciamos hoje não é algo que acontece fora de você, mas é a sua própria natureza se alinhando com a abundância que por tanto tempo você tentou alcançar com a força dos seus próprios braços. Você percebe que o que aconteceu nestes últimos dias, entre o dia 29, o dia 30 e o dia 31 de maio, não foi um erro de percurso, nem um simples cansaço acumulado. Foi uma interrupção deliberada. Você tem sentido uma pressão que não vem do mundo exterior, mas de uma necessidade interna de se despir de tudo o que era apenas fachada. É como se o seu espírito estivesse solicitando uma reforma urgente, exigindo que você pare de sustentar estruturas que já não comportam a sua nova dimensão. Essa sensação de que o relógio gira mais rápido, enquanto você parece estar parado na mesma sala, é o sintoma exato de quem está atravessando o portal da transição energética. Muitos tentam preencher esse silêncio com mais atividades, mais ruído, mais metas externas, mas você sabe, lá no fundo, que o caminho não é por aí. O que você está vivendo é um processo de recalibragem, onde cada tentativa de forçar uma porta que não abre está, na verdade, te ensinando a reconhecer quais portas nunca foram desenhadas para você passar. Se existe uma estranheza no seu peito hoje, se você sente que o que você costumava considerar normal já não possui sabor, é porque a sua frequência está sendo ajustada para uma oitava superior. Se o que eu acabo de descrever tocou o lugar exato da sua inquietação, se você sentiu que as suas defesas caíram um pouco, eu peço que faça algo simples. Não é apenas uma sequência, é uma sinalização de que você aceita a transição e se permite ser conduzido pelo fluxo que até agora você tentou controlar. Ao digitar esses números, você está declarando para o seu próprio subconsciente que a resistência acabou. Escreva 888 e retorne imediatamente para mim, pois precisamos aprofundar o que está por baixo dessa superfície. O padrão que você tem repetido, esse ciclo onde você se entrega, trabalha, espera e acaba exausto com os mesmos resultados, tem uma raiz. Você tem sido um excelente executor de tarefas que não pertencem ao seu destino. A exaustão que você sente não é falta de energia, é o gasto desnecessário de manter acesa uma chama que não é a sua. Você tem tentado ser fiel a expectativas que foram projetadas em você por um ambiente que não conhece a sua verdadeira medida. Olhe para a sua história recente. Quantas vezes você se sacrificou em altares que não ofereciam nada em troca? Isso não é um fracasso. É um treinamento de discernimento. Você está sendo preparado para entender a diferença entre o esforço que edifica e o esforço que apenas esgota. O universo não está te punindo com portas fechadas. Ele está te protegendo de entrar em corredores que te levariam para longe de quem você verdadeiramente é. O seu propósito não está escondido atrás de um esforço hercúleo, mas atrás de uma entrega absoluta.
Imagine agora uma semente que, após ser plantada no deserto, precisa passar meses na escuridão sob a areia quente. Para quem olha de fora, parece que nada acontece. Parece que a semente morreu, que o tempo foi desperdiçado e que o deserto a engoliu. Mas abaixo da superfície, o que ocorre é a construção da raiz. Enquanto a parte visível não apresenta sinal de vida, a raiz está descendo, buscando a água profunda que garante que, quando o momento da floração chegar, nenhum vento será capaz de arrancar aquela planta do solo. Você está vivendo a sua colheita do deserto. Este final de maio não é o fim da sua jornada, é o momento em que a sua raiz está tocando o reservatório de propósito que sustentará todo o seu futuro. Não apresse o processo. Não tente brotar antes de estar ancorado. A estabilidade que você sempre buscou não virá da rapidez com que você alcança resultados, mas da profundidade com que você se permite enraizar na sua verdade, longe da aprovação ou do olhar dos homens. Deixe que esse reconhecimento cele o que foi revelado aqui. O ato de escrever essa frase é um comprometimento com o seu tempo de espera. Um sinal de que você não precisa mais provar nada para ninguém enquanto a sua raiz se fortalece. Digite "Eu estou pronto" e volte aqui, pois o que precisamos tratar agora é a sua postura diante do que está por vir. Muitas vezes, a nossa maior barreira é o medo de perder o controle. Acreditamos que se não estivermos empurrando as coisas, se não estivermos vigiando cada detalhe, tudo vai desmoronar. Mas a verdade é que o seu controle é apenas um véu que impede a manifestação da abundância. A abundância não precisa ser caçada, ela precisa ser atraída pela sua coerência. Quando você deixa de lutar contra o fluxo e passa a se mover com ele, a vida deixa de ser uma batalha e se torna um desdobramento. E aqui entra o gesto que quero que você considere, não como uma métrica para este espaço, mas como uma liturgia pessoal. Se algo neste momento confirmou o que o seu espírito já sussurrava, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre números, não é sobre algoritmos ou visibilidade. É sobre você marcar o território da sua própria convicção. Cada vez que você faz esse gesto, você está dizendo: eu concordo com o que foi revelado, eu assumo essa verdade como minha. A transição energética que estamos vivendo nestes últimos dias de maio é um convite para o desapego. É o momento de soltar as cordas que amarram você a identidades que já cumpriram o seu propósito. Talvez você tenha sido, por muito tempo, a pessoa que cuida, a pessoa que resolve, a pessoa que aguenta tudo sem reclamar. Mas esse tempo acabou. A nova fase exige que você seja, acima de tudo, a pessoa que vive. Viva a partir da sua essência, não das necessidades dos outros. O retorno para si mesmo é, por definição, um ato de coragem, porque implica deixar para trás a versão de você que era aceita por todos, mas que não se sentia completa. Ao fazer esse movimento de retorno, você descobrirá que nada do que era essencial foi perdido. Pelo contrário, tudo o que é verdadeiro se realinha ao seu redor, de uma forma que você não precisou forçar. A abundância que você tanto buscou é apenas o reflexo do seu alinhamento interno. Quando você se torna, a vida simplesmente se entrega. Existe uma quietude que acompanha aqueles que estão prestes a atravessar um portal, uma sensação de que o chão sob os seus pés não é mais o mesmo de antes. Você percebeu isso, não é? Aquele momento em que o silêncio do seu quarto parece carregar uma vibração diferente, como se o ar estivesse mais denso, mais carregado de possibilidades. Não é ansiedade, embora a mente insista em chamar por esse nome. É a sua bússola interna recalculando a rota para um território que você ainda não viu, mas que já reconhece como seu destino. Você tem tentado descrever isso para quem está ao seu redor, mas as palavras parecem falhar, porque o que você está vivenciando
Não pertence ao mundo do comum, do explicável, do tangível. Pertence a uma dimensão de alinhamento. Muitos buscam respostas em livros, em métodos, em conselhos alheios, mas a resposta que você carrega é um código que só pode ser decifrado na intimidade do seu próprio silêncio. Por que você acha que as coisas que costumavam funcionar não trazem mais a mesma satisfação? Porque os laços que você jurou serem eternos parecem agora tão distantes. Não é porque você mudou para pior. É porque você está se desvencilhando das camadas de expectativas que foram impostas sobre você por gerações. Existe um chamado que ressoa no seu peito, um chamado que insiste em dizer que você não veio para repetir o padrão dos seus antepassados, mas para inaugurar uma nova linhagem, uma nova forma de existir no mundo. E enquanto você hesita em abraçar essa verdade, o universo continua a enviar sinais, as horas iguais, as coincidências que não são mais coincidências, os encontros que trazem exatamente a mensagem que você precisava ouvir no momento de maior dúvida. Tudo isso faz parte de um orquestramento maior, uma coreografia divina que não depende do seu esforço, mas da sua rendição. Você se lembra de quando acreditava que a vida precisava ser uma luta constante para ser validada? Esse pensamento foi a maior armadilha que já construíram para você. A ideia de que o seu valor está atrelado ao seu nível de exaustão é uma mentira que serve apenas para manter você em um ciclo de produtividade vazia. Mas quando você se permite parar, quando você simplesmente respira e aceita o lugar onde está, a clareza começa a se infiltrar pelos vãos da sua armadura. O que você chama de deserto, de espera, de atraso, é, na verdade, o seu tempo de gestação. Não se apresse em sair dele. Não tente atalhar o caminho que está sendo desenhado pela sabedoria suprema. A raiz que se aprofunda no escuro é a única que consegue sustentar o peso do fruto na luz do dia. Confie no processo de submersão, pois é lá que a sua essência é purificada de tudo o que não lhe pertence. Você está sendo preparado para ocupar um lugar que exige a sua integridade total, uma posição que não admite máscaras ou concessões. E à medida que você se ajusta a essa nova frequência, as portas que antes estavam trancadas começam a ceder não porque você as empurrou, mas porque você finalmente se tornou a chave. A mudança que ocorre nestes dias, 29, 30 e 31 de maio, não é uma coincidência do calendário, é uma abertura de portal. Uma janela que se sustenta apenas por 72 horas de intensidade absoluta. Se você sente que a terra sob seus pés está vibrando, se o ar parece mais espesso e carregado de uma eletricidade que ninguém mais ao seu redor parece notar, você está exatamente onde deveria estar. O que você está vivenciando é a transição energética que estava destinada a cruzar o seu caminho. A pressa do tempo, a sensação de que as horas evaporam, a exaustão que não passa com o sono, tudo isso são sintomas de um sistema que está sendo atualizado. Se até agora você tem carregado o peso de um propósito que ainda não se revelou completamente, saiba que essa carga está prestes a ser removida. Esse código é a sua assinatura no registro desta transição. É o reconhecimento de que você escolheu sair do fluxo da massa para entrar na corrente do destino. Digite 888, depois volte sua atenção totalmente para o que ainda precisa ser selado aqui. O padrão oculto que tem mantido as portas fechadas para você não é falta de merecimento, nem falta de estratégia. É a proteção invisível que impedia você de entrar em salas que não foram feitas para o seu espírito. Você estava tentando arrombar entradas que seriam a sua ruína, enquanto o seu caminho real permanecia guardado atrás de uma cortina de silêncio. A sua exaustão não é um fracasso, é o processo de calibração necessário para que você suporte a carga da missão que está por vir. Agora, visualize uma colheita no deserto,
Onde todos veem aridez, a sua visão está começando a discernir as sementes que foram plantadas na profundidade do seu caráter. Não é uma pergunta, é a sua declaração de presença. O ato de digitar essas palavras sela o seu despertar na realidade deste dia. Digite agora e retorne para mim. Se esta mensagem confirmou o que o seu espírito já sussurrava nas horas de solidão, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métrica, é sobre o acordo silencioso entre nós de que a verdade foi nomeada e reconhecida. Neste exato momento, em todos os lugares do mundo, outros como você estão sendo despertados pela mesma frequência. Você não está sozinho nesta caminhada. Você faz parte de um tecido invisível que sustenta a esperança da humanidade. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.